bem? Eu sou o Rafa do canal Turbine, tô passando aqui para vocês para mais um vídeo informativo e dessa vez é um tutorial do robô PNT, tá? Para quem não sabe, existem alguns programas ou aplicativos fornecidos por algumas corretoras para facilitar a vida de quem opera opções, tanto para a montagem das estruturas quanto para a rolagem dessas estruturas, tá? A gente simplesmente programa as operações que a gente quer, quando a gente não quer fazer manualmente lá no home broker, e esses robôs eles fazem essas rolagens para a gente. O robô PNT é uma plataforma gratuita cedida aos clientes da XP, e para mostrar aqui para vocês as principais funções dessa plataforma, a gente convidou nosso aluno, nosso grande parceiro Mauro. Ele vai mostrar para vocês aqui de uma forma muito didática, simples e direta, as principais funções dessa incrível ferramenta para quem opera no mercado de opções. Beleza? Antes de mais nada, peço que vocês deem um like aqui no vídeo, compartilhem esse vídeo, sigam aqui o canal para que isso consiga atingir mais pessoas, beleza? Grande abraço, Mauro! Fala, Rafa, fala galera. Eu vou gravar um vídeo aqui então, um tutorial para descomplicar um pouquinho as operações no robô PNT. A grande vantagem é que ele permite você já programar todas as suas entradas e saídas e tira um pouquinho também o seu emocional da jogada. Além do que você vai gastar muito menos tempo usando o robô depois que você aprender a programar do que fazendo todas as suas rolagens e suas operações na mão ali no home broker. Mas o robô ele é bem complicado no início, ele tem uma curvinha de aprendizado, ele é zero intuitivo comparando com outras plataformas como o próprio Pilab ou a Tasteworks nos Estados Unidos. E se você quiser se assustar mesmo, basta pegar o manual e começar a folhear e tentar ler alguma coisa que vocês vão ver a dificuldade muito grande. Eu uso o robô na prática para quase todas as minhas operações. Eu consegui ganhar muito mais tempo e aumentar a escala do número de operações que eu fazia. E antes eu ficava gastando horas e estressado durante as rolagens, agora eu fico só estressado. Então vamos lá, a primeira etapa, mais simples de todas, para quem tem XP, é entrar no site da XP, entrar aqui na sua conta e assinaturas de plataformas e serviços, e a seguir você vai lá embaixo e vai contratar o PNT, que é gratuito para quem assina a plataforma. O meu já não é possível clicar, porque ele já está contratado, mas vai aparecer um botãozinho ali de contrato, se você não tiver, baixa o arquivo, instala no seu Windows, tá? Porém, para quem não tiver Windows, como é o meu caso, por exemplo, que não tive Windows por algum tempo, agora arrumei um provisório, basta instalar o Parallels para Mac, tá? Então, você instala o Parallels, instala o Windows em cima dele, e aí você consegue instalar o robô PNT sem grandes complicações. Hoje eu acabo tendo um PC para isso, e a grande vantagem é que eu uso ele com acesso remoto. Então eu uso aqui no exemplo o iPad, entro nesse aplicativo que é o TeamViewer, e aí eu vou usar o meu robozinho aqui sem grandes complicações. Uso também o OpLab versão web, que acaba sendo melhor no Google Chrome. E também tem outra vantagem, se você estiver na correria e quiser fazer alguma coisa, você pode usar o próprio celular, usando o TeamViewer e o acesso remoto. Você consegue com o celular fazer todas as suas operações no robô PNT, assim como usar o OpLab para quem estiver querendo fazer aí remoto ou numa certa correria que não consiga fazer tudo no tempo normal. Então vamos lá, primeira etapa aqui quando você abre o PNT é essa tela nada intuitiva, em que a gente vai ter as opções de compra ou venda. Eu costumo usar esse botãozinho aqui embaixo para abrir as boletas. E as boletas que são bem amedrontadoras aí a início. Basicamente eu uso só 4 boletas. A boleta é o jeito que você vai apregoar suas opções ou ações, né? Eu uso a spread diferença, uso a multileg, eu vou falar depois um pouco de cada uma, uso a best offer e ordem simples. Essas são as 4 que eu mais uso, raramente eu mexo em alguma outra boleta. Então vamos lá, primeira boleta, spread multileg, a spread diferença, que é essa aqui. Tá? Se tiver diferente no seu robô, é que ele pode estar desatualizado. Eu estou usando a versão mais nova do robô, você clica lá para ele atualizar e fica com a versão mais nova. Tá? Ele permite só 2 operações, porém ele é mais eficiente do que a multileg. Você pode, por exemplo, comprar a sua call atual e vender a call da série seguinte, comprar put atual
em outra boleta, vender a put da série seguinte. Essa é a cara da boleta, que assusta um pouco no primeiro impacto, né? Mas eu vou explicar passo a passo nessa primeira tela e depois eu vou mostrar como que eu uso na prática, tá? Então a gente nada mais do que vai colocar a opção que você vai querer comprar, ou seja, já está vendido em alguma opção, você vai querer recomprá-la perto do vencimento para rolagem, quantidade, qual que você quer vender, quantidade, colocar aqui qual que é o seu número de cliente, o método eu já vou explicar a seguir um pouco mais, mas o padrão é a diferença. Aqui profundidade de book, compra e venda, eu deixo mais um e menos um, já vou explicar a seguir, e aqui ele vai te dar o valor, quando o mercado estiver aberto, que você pode estar recebendo, então vai aparecer, se você for receber o sinal de menos, e aqui recebe, e aqui embaixo ganho financeiro ou perda financeira. Tá? Depois eu vou passar para cada item mais detalhado, essa é a boleta que eu mais uso, que é a spread de diferença. A seguir, a gente pode utilizar para praticidade a boleta spread multileg. Ela permite várias operações de compra e venda, mas para ela pegar essas operações costuma ser mais lento e mais difícil, e muitas vezes o que eu percebo intuitivamente é que o preço às vezes é um pouco pior usando essa boleta. Tá? E você tem um detalhezinho, você precisa ativar ela 2 vezes para ela executar, começar a executar, que é diferente de todas as outras. Então aqui está a cara da boleta multileg. Então o que a gente faz aqui, por exemplo, se eu tenho uma call e uma put para rolar, da série C para D na call, da O para P na put, eu vou lançar todas elas aqui, pôr o que eu quero comprar, pôr o que eu quero vender, meus lotes e a profundidade do book. Pum! Ele vai te dar aqui o valor que você receberia a mercado, ou seja, é aquilo que está no bid e no ask para cada compra e venda. E aí a gente vai buscar jogar um pouquinho acima para conseguir receber um pouco mais, alguns centavos a mais ali, tá? É basicamente isso, a parte mais básica dela, não tem segredo nenhum. A outra boleta é a Best Offer. Ela é para uma operação, você pode modificá-la conforme você for vendo a mudança do preço, e ela vai tentar fazer o quê? Pegar a melhor oferta. Então, quando a gente usa o home broker, muitas vezes você vai lá e coloca, eu quero comprar aquela ação ou aquela opção por 20 centavos. Mas, de repente, o mercado vira e não está mais 20 centavos, está, vamos dizer ali, 25, ou ao contrário, ele cai, vai para 19, 18. Se você botou já o 20 naquele segundo, você já vai comprar tudo, as suas 1000, por exemplo, opções por 20 centavos. Com a Best Offer, não, ele vai apregoando, ele vai tentando pegar o melhor preço para você comprar ou o preço mais alto para você vender. Essa é a cara dela, não tem segredo também, a gente coloca o nome do ativo, quantidade, limite do preço que você quer pagar. Né? O resto você não precisa mexer muito, só a quantidade parcial que eu já vou explicar um pouquinho a seguir mais. Tá? E por fim, a boleta ordem simples, essa é como se fosse você colocando no home broker. Tá? Permite uma operação. E eu, na prática, só uso ela quando eu estou com alguma opção com pouca liquidez, ou seja, aquelas que têm muito ITM, e aí a gente acaba manejando como no home broker. Essa é a cara dela, a gente coloca o ativo, quantidade, limite de preço, ela vai jogar ali no book sem grande segredo. Tá? Então vamos lá, como que eu uso o PNT na prática? Então, primeira coisa, nesse item aqui, quantidade de venda, eu coloco o lote mínimo. Tá? Um lote de mínimo para a maioria das ações é 100, para a BOVA 11 é 1, só que na BOVA 11 eu costumo usar 10, tá? O que mais que eu faço? A quantidade de compra a ignorar, eu coloco no mínimo de 500, tá? Em geral eu coloco 1000, exceto se não tiver muita liquidez. O que é isso? Qualquer ordem pequena, abaixo de 1000, ele não vai aceitar no book, tá? Qual é a vantagem disso? Você fala, bom, eu no começo pensava, não, vou botar um número mínimo. Mas a vantagem disso é que você não toma, às vezes, alguma pessoa que entrou com um lote muito pequeno e vai te tomar uma ordem, só que aí você não tem ninguém para vender aquela ordem, por exemplo. Tá? Então, com isso, você só vai pegar lotes grandes. Com isso, você diminui o seu risco de despernamento. E, em geral, eu clico nesse botão aqui, ignorar túnel de leilão. Tá? Aqui os ativos que eu já expliquei, compra e venda, e o método que eu já vou falar aqui, que a gente tem vários métodos possíveis aqui. Né? O mais usado é o método de diferença. O que ele vai te dar no valor? Ele vai te dar o valor para uma opção. Aquele é o valor final que você pagaria para cada opção. Eventualmente, você vai ter uma rolagem de alguma outra estrutura
em que você, por exemplo, tem 1.000 para comprar e 2.000 para vender, um exemplo, né? Nessa situação, o ideal é você usar ou a diferença ponderada ou a diferença financeira, porque aí fica mais fácil de você, no caso da ponderada, ele ajusta de acordo com o lote, e a financeira, que eu gosto bastante também, exatamente quando você vai pagar ou receber naquela rolagem. Tá? Então é basicamente esses 3 métodos que a gente usa para o book aqui. Tá? E aí vem algo que dá bastante dúvida, que é a profundidade do book. Tá? Basicamente, o que é a profundidade do book? É como o robô vai apregoar a ordem do book. Por exemplo, se você colocar 0, ele bota a tua ordem na pedra, ele não vai apregoar. Se você colocar -1, é igual ao 0, só que ele vai bater a ordem depois de ter executado as outras pontas. Tá? E se você colocar 1, ele vai colocar sua ordem na primeira posição do book, se tiver, né, se for possível. 2 vai para a segunda e 3 para a terceira. Tá? Basicamente, como que eu faço? Eu uso as vendidas em -1 e a comprada em 1. Com isso, ele agride um pouco mais o book para comprar, e aí ele só vende depois que ele comprou. Com isso, eu não corro o risco de ter chamada de margem, porque se, por exemplo, você vendeu um lote grande e não comprou, você pode ter uma chamada de margem, ou ele pode despernar e você ficou com uma vendida sem ter uma comprada, que é uma situação muito perigosa. As datas, isso também é uma grande vantagem do PNT, só deve-se tomar algum cuidado. Tá? A data você pode deixar na data de início e final pré-programada. Isso é bem bacana, se você vai trabalhar, bota antes do leilão data de início lá para as 11 horas, para fugir da parte inicial das sardinhas, e data final você pode colocar na sexta-feira, por exemplo. Tá? Se fechar o app, para a maioria das boletas, ele roda no servidor. Tá? Eu não tenho certeza exata, o que eu entendo é que a spread e a multileg costumam funcionar assim, sem grandes problemas. Bom, alguns cuidados que a gente tem que ter no setup do PNT. Primeiro deles é evitar o despernamento. Tá? Despernar aquilo que eu te falei, comprar sem vender ou vender sem comprar. Vender sem comprar é a pior situação que a gente pode ficar despernado. E, às vezes, se você não está de olho no home broker, pois foi trabalhar, não tem acesso remoto e não viu que foi despernado, pode acontecer de ser tarde demais para você corrigir, o mercado já virou e você toma um prejuízo. Isso, quando eu comecei com o PNT, acontecia direto comigo. Aí depois que eu mudei o setup, que é o quê? Deixar a mínima quantidade de apregoamento de venda e não clicar esse botão do esperar ser despernado, eu ainda nunca mais tive esse despernamento e foi muito bacana, não tive mais problemas em ser despernado, rapidinho ele conseguiu consertar. Tá? Então, eu deixo exatamente como está aqui, sem esperar ser despernado, eu não clico. Outro cuidado é usar o PNT em opções sem liquidez. Então aqui nesse exemplo a gente vê que tem um spread muito grande, alguém vendendo por 5,22, alguém comprando por 7,50, porque está, vamos dizer aí, está muito ITM. Então nessa situação o robô ele é meio perigoso. Ele não costuma apregoar bem, não costuma pegar legal o lote, porém existem jeitos de você corrigir isso. Né? Um dos modos que existem é você usar 2 ordens simples, colocar o valor intrínseco em cada uma, clique em ambas, dá início para ambas, depois você seleciona elas duas, clica com o botão direito e aí você consegue ir piorando ou melhorando a sua ordem. Em geral você vai piorando a sua ordem até pegar. E aí, em geral, pegou uma, você vai piorando a outra até pegar. Ou o modo mais simples é voltar para o home broker. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um vídeo de como rolar opções sem um book ou com um book ruim. Outro cuidado importante são os custos. Né? Quando a gente opera com o robô, essa é uma tabela que eu peguei com o meu assessor. Quando você rola com o robô, os custos podem ser maiores em algumas situações, menores em outras. Tá? Então veja direitinho com o assessor, compare isso com as operações que você costuma fazer no home broker e veja o quanto que isso vai te onerar ou não. Tá? Na prática, o que eu percebo para opções, em geral, o custo é menor. Para ações, esse custo, dependendo do lote, do volume que você opera, o custo com o robô pode ser um pouco maior. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem. Grande abraço.